Muito bem, pessoal. Derrota do Cruzeiro de 2-1 ainda está repercutindo forte na mídia esportiva, né? Vamos trazer dois cortes quentíssimos, um do Globo Esporte e outro da ESPN Brasil, com as últimas atualizações do Cruzeiro nesta quinta-feira. E também tem atualizações sobre uma baixa no time do Leonardo Jardim, né, gente? Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários o que você está achando desse plantel do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Boa tarde, gente. Globo Esporte tá no ar. Clima pesou, hein? Situação que se meteu o Cruzeiro, melancolia danada, que começou no Mineirão vazio, por conta da suspensão da Conmebol. E aquela coisa, né? Tem coisa mesmo que o torcedor nem precisa ver de perto. Matheus, fala com a torcida. Gabi. Já falei. Quem parou pra falar com a imprensa depois do jogo, reconheceu. Foi um jogo vergonhoso para nós. É uma vergonha. Cara, eu procuro palavras para poder explicar alguma coisa para vocês aqui, né? Difícil de explicar mesmo. Tanto que nem o Mushuki Runa acreditou na façanha que conseguiu. Cenário deportivo histórico. É um cenário esportivo histórico para os povos indígenas equatorianos. Pensamos que íamos tomar uma goleada e que sairíamos com vergonha. Não pensamos que íamos ganhar. Pensamos que íamos a ganhar. O time equatoriano ficou à vontade no Mineirão. O Penija aproveitou a marcação à distância do William e mandou a bola para a área. Orejuela sozinho, livrão, quase na pequena área, chutou 2 vezes para fazer 1-0. Não tinha ninguém para marcar o jogador que estava na cara do Cássio. Alguma coisa tem que ser feita, porque não pode ser normal a gente tomar tantos gols em tantos jogos. Lógico que muitas vezes sobra mais para defesa, para o goleiro, que sou eu, assim. Muita gente dentro da área, a gente acabou sem comunicação e sofremos gol. O Cruzeiro até chegou ao empate, depois que o Dudu foi derrubado na área pelo Bentaber. Bentaber, você lembra dele? Apareceu no Globo Esporte ontem aqui, chegando em BH, todo animado para jogar pela Copa Sul-Americana. Chegando com tudo. Chegou com tudo mesmo, né, Dudu? O juizão demorou mais de 5 minutos para ir conferir no VAR se houve falta no lance. Custou, mas marcou pênalti pro Cruzeiro. Nem parecia que ia ter, mas teve. Ontem, teve gol do Gabigol. Cobrança no cantinho, o goleiro Formento até foi na bola, mas o Cruzeiro empatou a partida. Tava fácil demais chegar na área do Cássio. Bola esticada pro ataque do Mushuki. O domínio, que categoria em Simisterra. Agora é só fazer. Só fazer. Não fez porque o William deu um toquezinho na bola e mandou para escanteio. Não tem explicação. O que não tem explicação é levar esse gol de cabeça com tanta facilidade. E de quem? Bentaberri. O lateral do Mushuki chegou chegando mesmo. E dentro da pequena área completamente livre. Gol que expôs toda a fragilidade do setor defensivo do Cruzeiro. Era a minha marcação que cabeceou. Na primeira bola marquei bem ele, na segunda perdi. Perdi ele quando olhei para a bola. Tem poucos jogadores que ganham duelos, nos duelos aéreos. Pronto, mas isso não mudou, mesmo que eu treine 100 dias. Terceira derrota seguida do Cruzeiro, a segunda em 2 jogos na Sul-Americana. E mais que explicações, o time vai ter que reagir. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. Que situação, hein? Vamos direto pra Toca da Raposa, onde está o Roger Cazé, porque dia seguido de derrota como essa sempre tem muito barulho no clube. O que tá rolando por aí, Cazé? Reunião? O que você pode contar? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. Barulho é só modo de dizer, né? Porque aqui, rapaz, tá aquele silêncio, maior climão na Toca da Raposa. No momento, tá rolando o almoço, mas logo depois do almoço vai ter uma reunião convocada por Pedro Lourenço,
o dono da SAF do Cruzeiro com algumas lideranças do grupo. São 4 jogadores que vão se reunir com o dono da SAF, ele que convocou essa reunião, porque afinal de contas são 3 derrotas seguidas. O Pedro Lourenço está marcando em cima. Esse elenco tem até viajado junto com os jogadores, esteve presente junto com a delegação que foi a Porto Alegre para o jogo contra o Internacional, e por isso ele vai fazer essa reunião daqui a pouco. Não vai ter integrantes da diretoria, vai ser só ele, também comissão técnica. O Leonardo Jardim falou, né, na reportagem, assumiu os erros, mas disse que na questão do plantel, aí já não é com ele. Falando em plantel, a gente precisa falar da situação de Matheus Henrique, um dos principais jogadores do Cruzeiro nesta temporada. Saiu no comecinho da partida de ontem, saiu machucado, hoje fez exames e o exame detectou uma lesão no menisco do joelho direito, sem previsão de retorno ainda para esse jogador que tem sido uma figura muito importante. Maurício. Desfalque gigantesco, Cazé. Obrigado pela informação, bom trabalho pra você. Ontem Mineirão vazio pro jogo do Cruzeiro. De volta com o Sport Center com o Matheus Pereira, que retornou então agora também a titularidade do Cruzeiro, jogando pela Sul-Americana com 90 minutos, uma finalização, 4 faltas sofridas, 28 ações progressivas com 88% de aproveitamento em passe, mas que nada foi muito marcante ou suficiente para o Cruzeiro dentro do Mineirão. Vamos para os melhores momentos, que assim, sem a presença da torcida do Cruzeiro, então o Mineirão vazio é esquisito, né, de acompanhar jogos. E assim, sei lá, né, não tá muito legal pra gente fazer uma avaliação, né, Marra? Não tá. O time, assim, em um momento compete muito pouco, viu? A gente percebia ontem os jogadores do Mushuc Runa com muita disposição, com uma empolgação até para jogar no Mineirão. E não é só isso não, tá? Jogando melhor mesmo. Por mais, é óbvio que são mais limitados tecnicamente. O Cruzeiro tá lotado de jogador grande, né? Só que não entrou em campo com a mesma disposição do Mushuc Runa, não. Até tomou o gol, vai ter o gol de empate daqui a pouco no pênalti, né? Daqui a pouco não, vai demorar um pouco mais. Mas o Mushuc Runa atacando, a gente falou sobre isso, né? Não, vocês avisaram, o Mushuc Runa vai jogar. Vai jogar. Vai querer jogo, e quis. É um time que ataca e até não se defende tão bem assim, mas o Cruzeiro não explorou isso, né? E aí o pênalti no Dudu demorou, inclusive, hein? Nossa Senhora. Nossa, que confusão no VAR também. É pra ver se encostou, se não encostou, se pulou, se encostou antes, se pulou depois. Não, e depois manda jogar. E depois volta e manda o pênalti. E aí o Gabigol bate ali no canto esquerdo do goleiro direito da sua tela. O goleiro até vai no lado certo, mas a bola vai certinho no canto, né? Na bochecha. Difícil. Aí o empate do Cruzeiro, você acha que tá tudo resolvido, mas nada disso. A gente vai ver o Mushuc Runa indo pra cima e ainda tendo oportunidades até conseguir garantir a vitória no placar. Essa aí, ó. Salvou, reza. Você vê que depois na sequência, né, vai rolar o escanteio. E aí que surge o gol, o cara cabeceando sozinho na pequena área. Mais uma vez, né? E o espaço para cruzar também. Né? Por isso que depois teve desabafo do Cássio e palavras também do Jardim. Assunto para a gente conversar ainda e analisar este Cruzeiro. Desde a estreia do Leonardo Jardim, são 7 jogos com uma vitória, aquela pro Mirassol, né? 2 empates e 4 derrotas. 23,8% de aproveitamento, com mais gols sofridos do que marcados. E perdeu, então, mais uma, né? São 2 derrotas na Sul-Americana. O início ruim na competição continental. A vitória contra o Mirassol, que os comentaristas avaliaram que não foi tão simples ou tão merecida assim, mas aconteceu. Análise de Jailson e também do Mário Marra. E agora a gente vira pro Cruzeiro, que no Mineirão perdeu pro Mushuc Runa. Pois bem, não era, eu acho que a expectativa de ninguém, sem torcida do lado do Cruzeiro ainda cumprindo, né, punição. O Cruzeiro vai com o Matheus Pereira, por exemplo, voltando, né, mais uma vez na titularidade com a camisa celeste, mas a gente não viu muita criatividade, não. A gente viu foi o Mushuc Runa abrindo o placar contra a Raposa, Jailson. Muita posse de bola do Cruzeiro, né? 70 e tantos % de posse de bola, mas aquele arame liso que a gente sempre fala aqui, né? Toque para um lado, toque para o outro. Tanto que, mesmo com 70 e tantos % de posse de bola, as grandes chances criadas foram do Mushuc Runa. Foram 3 chances criadas pelo Mushuc Runa e apenas 2 pelo Cruzeiro. Então,
mesmo com posse de bola, não traduz, né, em chances criadas. Um Cruzeiro com bobeira, né? Essa que é a realidade. Uma falha defensiva, você deixa o cara cabecear sozinho na pequena área, que vai ser como a gente vai ver no segundo gol. Então aí tem o pênalti, que demorou uma barbaridade para ser marcado em cima do Dudu, essa penalidade. Teve o Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique se machucou logo no início e mudou a forma que o Cruzeiro estava jogando. Estava com o Matheus Pereira e Eduardo. Aí o Eduardo desce, né, para ficar ali junto com o Romero e entra o Wanderson. O Wanderson entra aí mais agudo pelo lado direito. Mas rolou essa mudança também. O Gabigol bate, né, cruzado ali, quase que o goleiro pegou. Mas bateu bem, porque foi bem na bochecha ali do gol, né? Ah, mas é no limite, né? No limite, né, Mar? É pra quem sabe, né, Bruno? Bate bem, né? Eu jamais tentaria. E aí tem a oportunidade do Mushukruna no contra-ataque também, aproveitando ali aos 75 minutos. E depois ainda vai gerar, ó, consegue o desarme e vai gerar uma oportunidade na sequência do cruzamento e o gol da vitória. E de novo estourando em cima do Cássio, e foi por isso que ele tava bravo depois do jogo, e a gente vai ouvir. Vocês veem os vídeos, veem os golos que nós sofremos. Sofremos 2 golos em duelos individuais. Em relação a isso, eu não posso fazer nada. Porque eu não consigo pôr 2 jogadores a marcar cada adversário. Só se eu entrar com 20. Epá, isso eu peço mais concentração, peço mais capacidade de duelo. Com certeza que há jogadores que também não é essa a melhor característica. Vocês sabem, o plantel desde o início tem poucos jogadores que ganham duelos. Isso não é uma novidade que eu estou a dar. Vocês acompanham muito bem. Sabem que temos dificuldades em alturas, dos duelos aéreos, mas isso não mudou. Já mudou 3 treinadores ou 4 treinadores, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipa não mudou, é sempre o mesmo. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual. É por isso que eu tenho tido muita atenção, principalmente no foco. Nós todos temos que subir o erro, mas é só você olhar os gols. Erros infantis de posicionamento. De comunicação, no contexto geral. É só você pegar os gols assim, não eximo de tomar gol, há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, pô, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara tava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, pô, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Pô, todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos frustrado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Toca desprotegida. Os números defensivos do Cruzeiro em 2025. Sofreu gols nos últimos 13 jogos. Olha aí, em 14 jogos sem sofrer gol 1. E gols sofridos 18. Então a média de 1,3 por jogo. Tá todo mundo no modo sincerão lá no Cruzeiro, hein? Lembraram as entrevistas do Cássio na época do Corinthians também, né? Dos desabafos. Eu já quero pegar um gancho, porque eu tava separado. Porque assim, o Cássio, a entrevista dele e do Jardim falam sobre a mesma coisa. Sobre os jogadores terem que marcar, que pro Cássio estoura nele, e aí ele tava até parecendo que citando o primeiro jogo e depois ele vai pro segundo jogo, porque ele fala, teve um empate e depois tomamos mais um. Então, do primeiro gol ali, e o próprio Léo Jardim falou, cara, não dá pra eu botar 2 jogadores se eles não combatem. Olha só a jogada. O jogador do Mushukruna recebe fora da área, e é ele quem vai invadir. E aí o Romero não acompanha, nenhum volante acompanha, e ele entra na área. E o Jonathan Jesus vai pra ele. O Marlon não marca o jogador da frente, e o cara tá sozinho. Então, assim, o zagueiro fica rendido, se a gente puder colocar mais uma vez, porque é um jogador que entra com muita tranquilidade passeando dentro da área do Cruzeiro, o zagueiro vai ter que sair, o outro tá lá paradinho, assim, o zagueirão saiu de mim, então tá, ó. E aí causa dúvida dos 2 zagueiros que estão lá dentro. O Romero olha pra ele e vai. E aí o cara entrou, ó. Na hora que faz o lançamento, o Jonathan Jesus fala, vai vir pro cara, apertei nele. O outro de trás. E o Marlon lá atrás. E tinha outro cara entrando nas costas do Marlon também. Tem desatenção grande. Desde o início, é porque agora ali, mas desde o início da jogada, o primeiro passe junto no centroavante que desceu ali para fazer, todos os 3 que tocaram na bola sem nenhum, o passe, sem incômodo. Esse agora. Olha ele passando, tchau galera, tchau Romero, fui. Agora o cruzamento, beijo. Sem incômodo. Os três passes. E se ele não cruzasse, se ele esticasse ainda mais para a esquerda, também seria sem incômodo. Então, é isso, Cássio ali no modo sincerão, porque ali,
Olha o domínio, cara. Gente, na entrada Jair, da olha área... a tranquilidade. Olha ele passando. 3, 2, 1. Aí o Jonathan Jesus, fui nele. E tem um cara atrás sozinho. Não, mas na entrada da área, você dominar de costas, você fazer o pivô. Na entrada da área de costas, sem ninguém te incomodar, é muito fácil. Então, aí é ótimo. Então, bom, Mundo dos sonhos. A gente tá muito claro que o Cássio tem razão no que ele falou. Sim. Porque a história é nele, porque realmente, tudo bem. A gente não tá falando aqui que o Cássio vem tendo atuações brilhantes com mas a essa camisa daí não do tem Cruzeiro. o que ele fazer. Ele ainda fez a defesa. Isso, ele fez a defesa. Ele ainda conseguiu defender. Eu não tô aqui, o Cássio é o melhor goleiro do mundo. Não, mas ele nessa sonora, né, nessa entrevista, errado ele não tá. Olha a tranquilidade que os caras tiveram para chegar ao gol. A gente tá falando de um passe do campo de defesa para o centroavante, que domina na entrada da área, que também não é incomodado, para o ponta, que recebe para fazer o X1, o 1 contra 1, que também não é incomodado e faz o cruzamento para esse mesmo centroavante arrastar 2. E o lateral, e a gente está falando que o Marlon, o lateral esquerdo, não chegou no cara que bateu na bola, mas tinha outro cara com o Marlon, na frente do Marlon. O Marlon provavelmente nem viu o cara que estava nas costas dele, ele estava de olho no cara que estava de frente. Isso. Porque até então o Jonathan Jesus estava no cara que marca o gol. Exatamente. Quando ele vê o centroavante entrando dentro da área, opa, eu vou pra ele. E aí o outro fica sozinho. Agora, o Cássio foi sincerão, o Jardim, o presidente, tá todo mundo falando tudo, Marra. Sim, sim. É saber se a gente até tem, mas se dentro do Cruzeiro, se o Ciro também, se vai ter maturidade para ouvir tanta verdade junto assim. Porque o Pedrinho falando do elenco mal formado, o Leonardo Jardim falando, só se eu tiver 20, colocar 20 para jogar. Nem com... Não, e ele fala ali, né? Nem com 100 dias. 100 dias de treinamento e tomam os mesmos gols. E ele já passaram não sei quantos treinadores e o Cássio continuam também tomando os mesmos Passaram gols. 3 jogadores e a estatura média da equipe não vai aumentar. Exato. Estão falando de erro na formação do elenco. É isso. Erro na formação do elenco, quem contrata? Quem contrata é a direção. A direção contrata baseada no que pediu um treinador? Qual? Já saiu. Já saiu outro. E aí já volta um erro que era para ter, né, a questão do Fernando Diniz antes. Galera, mas assim, vamos só colocar um ponto aqui. Existe um erro na montagem do Cruzeiro que, pelo jeito, o próprio Pedrinho falou sobre isso, não sou eu que estou falando. Sim. Pedrinho falou sobre isso. Fica claro que o Léo Jardim vai ter dificuldades, ou está tentando, ele muda a formação, ele muda os jogadores e ele ainda não conseguiu. Ele não estava jogando com o Marlon. O Marlon volta pro time ontem. Mas assim, gente, espero que os equatorianos não estejam me vendo, mas é um Mushuki Runa. O Cruzeiro não pode chegar no Mineirão. Ontem eu perguntei pro Mário Marra que o Vasco ganhou do Melgar por 1-0 e foi vaiado. Eu tava falando assim, o Cruzeiro hoje, se tiver um resultado magro de 1-0, ainda é pra reclamar, em nenhum momento a gente colocou a hipótese do Cruzeiro perder no Mushuki Runa. E o ambiente só não foi pior porque não tinha torcida no estádio. Ainda bem que se tivesse, o mundo caía. Porque pra mim, talvez a conversa aqui... Ainda bem que não tinha torcida. Ainda bem, seria pior se porque tivesse. A conversa aqui, talvez, de crítica ao Cruzeiro seria assim, nossa, gente, o Cruzeiro ganhou só de 1-0. O Cruzeiro tinha que ter amassado. Agora, tá escrito 2-1 pro Mushuki Runa, não tava nos meus planos. Não, e o 2 ainda é pior, né? Porque depois que você faz o 1-1, aí você pensa, ok, aquele vacilo não vai se repetir mais, vamos restabelecer a verdade dos fatos. Você toma o segundo. E tem um outro ponto que eu falei ali enquanto estava passando os melhores momentos. O Cruzeiro não deu um susto assim, cara. Não teve defesa milagrosa, amasso. Não, o Cruzeiro ficou com a bola. Mas já tá ok. Tu vai ficar com a bola na frente da área tocando de um lado pro outro, tá bom, pode fazer o que você quiser. Não vai me assustar. Então, e aí, agora é o seguinte, o Jardim falou que com esse elenco ele não vai conseguir resolver, né? A questão de altura e de marcação. E que não adianta ter 100 dias para treinar, que não vai adiantar. Trocar de técnico, me parece que a direção também não vai conseguir resolver, porque já está trocando de todos os jeitos. Já trocou de técnico. Já trocou. O que eles vão fazer para corrigir? Vai trocar o elenco agora? Vai trocar o Alexandre Matos. Nesse momento também os jogadores já foram contratados. Então, e aí são contratos longos, milionários, e aí? E também agora não vai adiantar nada trocar o Alexandre Matos. É isso que eu tô falando. Vai adiantar o quê? Não, exato, não vai adiantar o quê? Cara, então... E vai trocar o elenco? Você não troca o elenco? Só pontuar uma situação que a gente falou lá atrás mesmo, lá no início em relação ao desequilíbrio. O Marra já tinha trazido essa situação de desequilíbrio e a gente até pontuou do seguinte: vai jogar com 3 jogadores na frente? Eu lembro que a gente teve essa conversa de Dudu, Bolassi, Gabigol, aí teve Eduardo, Marquinhos, a gente pontuou isso. E a gente falou também que ia sobrar pro Romero.
O Romero Lucas ia ter Romero. que ficar marcando sozinho, justamente porque o esquema de jogo não favoreceria a dupla de volantes, assim. Lembra que a gente estava falando, mal comparando da seleção? Sim. Que só ficavam 2 volantes para marcar e tudo mais, iam ficar sobrecarregados? O Romero está sobrecarregado, gente. E isso está muito nítido. Não é... Ninguém aqui está inventando a roda. Mas isso é porque o Wallace tá mal? Então, o Wallace mal, o Matheus Henrique agora machucado, que o Matheus Henrique era o melhor do time. Era o melhor do time. Ajudava. Era o melhor, e ajudava. Eu acho que a questão aí, em relação ao Cruzeiro, por exemplo, tá? O Eduardo aberto não funciona. A minha opinião. O Eduardo pode ser um reserva para o Matheus Pereira. Sim, quando o Matheus Pereira, na função de organizador do meio-campo. Tá. Matheus Pereira é esse cara principal. E a gente levantou essa bola aqui até com a contratação do Christian, o volante lá do Atlético Paranaense. Por que não tentar jogar com 3 jogadores no meio para você potencializar o Matheus Pereira e jogar com uma dupla de ataque? Porque é nítido que esse time do Cruzeiro está desbalanceado. Para mim, pelo menos, é muito claro. Está desbalanceado. Enfim, você toma gol infantil, mas você pode ter, pelo menos, gente, a gente está jogando assim com outros treinadores, já foi dessa forma e não adiantou. Vamos tentar mudar aqui. O Jardim tá no caso. Eu vou tentar mudar. Porque não adianta também, ele vai manter o 4-2-3-1, vai manter o 4-3-3, enfim. Vai manter uma forma que ele tentou lá com 4 atacantes e também, se com 3 já não está adiantando, você vai botar 4 e você vai deixar só 2 volantes para marcar, então vai piorar a situação. Então, eu acho que a situação do Jardim, para mim, é você tentar preencher um pouco mais o meio-campo, porque o Cruzeiro, tecnicamente, tem bons jogadores. Tem, claro que Só tem. que, taticamente, eles não estão sendo potencializados porque tá a correria danada e Porque os jogadores não são tão o goleiro velozes é assim. bom, né? É decisivo, os laterais a gente elogiou. O William fez uma boa partida na abertura do campeonato, mas ele não vem bem. Não vem bem, é O Marlon verdade. também até perdeu espaço. Mas assim, Mas aí você pega, poxa, o Matheus Henrique, todo mundo queria. então, mas aí vamos para a notícia Matheus de Pereira. agora. Notícia? O Everton Guimarães, da Band Minas, publica que o Matheus Henrique, né, que foi substituído, vai ter que passar por uma cirurgia de menisco. Que ele vai trazer mais informações, então, dele sai machucado. Deve ser o quê? Não é a pior de todas, mas pro Cruzeiro, 1 mês, 2 meses sem um jogador é um terror. Sem o Matheus Henrique ainda, Mário Marcos. Não, sim. Mas ainda bem que é menisco, né? Não é nada ligamento mais... nem nada, né? Mas, sem dúvida alguma, é um jogador que vai fazer muita falta, não só no momento defensivo, né? Que é hoje um calo que dói, porque o Cruzeiro perde a bola e é um Deus nos acuda. Mas também no desafogo para criar as jogadas, porque ele a bola não queima com ele de jeito nenhum. Ele sempre foi muito bom jogador de controle de jogo e ele poderia ser um outro cara para passe, para chegar na área. É sério perder um jogador como ele nesse momento. E tem um elenco que foi montado por um torcedor, certo? Alguém que está na arquibancada e fala, eu vou sair contratando todo mundo, eu vou tirar o principal jogador do Corinthians, eu vou tirar o principal, eu quero do Flamengo, eu quero o principal do Palmeiras, e ele foi montando. E quem, com paixão, certo? As decisões são tomadas totalmente com paixão pelo Pedrinho. E aí quem deveria ter a razão na história não tem limite, né? Que é o Alexandre Matos. O cartão Black E é assim que foi montado o elenco. Vai dar certo? Assim? É assim que se monta um elenco? Não. Alguém tinha que ter segurado a emoção, né? Que a gente fala. Dar uma segurada ali na emoção. E no fim das contas, o jogador que o Cruzeiro não conseguiu contratar é um que ele sente falta, que é o zagueiro do Vélez, que é o moleque mais novo, que está com problemas defensivos e que ficou naquele lenga-lenga de 18 milhões de contrata e não contrata. E no fim das contas era um menino novo, com potencial, um sistema defensivo que hoje o Cruzeiro sente falta. Olha só. E vai que talvez seria, com certeza, a menos badalada, sim, mas que poderia... Seria, acho que eu estava falando de 10 milhões também. 10 enfim, pedia não sei o quê, voltava, era 8. Enfim, acaba estourando muito na defesa, né? O Fabrício Bruno mesmo, o Cássio, esses caras vão Fabrício Bruno também, é isso. Tava na seleção outro dia. Então, mas a questão de bola aérea nunca foi o forte do Fabrício Bruno também. Então, tá só... Até ofensivamente ele vai melhor até. Vai melhor. Mas eu acho que a Mari mata a charada, é o Mushuki Runa também. É o Mushuki Runa, vamos com calma, né? O que mostra como tem problemas até maiores ali, né? É isso aí, pessoal. Após a derrota fechatória de 2-1 para o modesto Mushuki Runa do Equador, o técnico Leonardo Jardim concedeu uma entrevista coletiva considerada forte. Conforme o técnico do Cruzeiro, o elenco possui deficiências que a diretoria há meses não consegue sanar com as novas contratações.
A derrota deixou o Cruzeiro em maus lençóis no torneio e a classificação direta para oitavas de final ficou mais difícil para o time de Leonardo Jardim com o tropeço no Mineirão, já que a equipe ficou bem distante do primeiro lugar, né? Além do resultado negativo perante Mochuca e Runa, a torcida do Cruzeiro tem mais uma coisa para se preocupar. Substituído ainda no primeiro tempo, o meio-campista Matheus Henrique é uma preocupação real, né, gente? O camisa 8 precisou sair do campo devido a uma forte dor no joelho direito. O lance ocorreu numa disputa de bola do alto e aparentemente o problema surgiu na queda. Matheus Henrique passou por exames na manhã dessa quinta-feira e teve constatada a lesão no menisco do joelho direito. A informação sobre a lesão foi divulgada pela Band e confirmada pelo GE. Vou ficando por aqui, mas não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. E se você concorda com a análise dos comentaristas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!